Nesse trimestre nós vamos estudar o livro de Romanos. Romanos é um dos livros da Bíblia. Mas espera aí, a Bíblia não é um livro? É algo que a gente precisa aprender e entender. Na realidade, a Bíblia é um livro composto de outros 66 livros. A palavra Bíblia, ou biblios, né, vem da mesma origem, da mesma raiz da palavra biblioteca. Ou seja, a Bíblia é um conjunto de livros. São 66 livros divididos em Antigo Testamento, Novo Testamento, aqueles antes de Cristo, aquele depois de Cristo, e foram escritos por 39 autores. Ok? Então, esse é o cânon bíblico que os evangélicos usam. O que significa cânon, né? Ao longo do tempo, vários escritos foram feitos, foram sendo produzidos e com o passar do tempo, alguns foram sendo aceitos, outros não, pela fidelidade, pela consonância com todos os outros escritos. Ok? Então, o cânon bíblico que a gente usa é esse com 66 livros. E tem um detalhe muito interessante, que ao longo desses 66 livros aparecem vários gêneros literários. Eu não tinha me atentado para isso até a coisa de um ano atrás, quando eu vi pela primeira vez essa abordagem, essa expressão, essa colocação. De fato, existem textos, cada texto que você escreve tem um gênero literário, ou seja, tem um jeito de ser escrito e quer expressar ou quer comunicar alguma coisa. Então, entre os livros da Bíblia, a gente tem lá os 5 primeiros que tem bastante a respeito de leis, de normas, de regras, né? Eu tenho algumas narrativas de história, e quando você entra ali, por exemplo, no Êxodo, você tem narrativas de história, apesar de ser o Pentateuco é chamado de lei. Você tem algumas narrativas ali no livro de Crônicas, livro de Reis, né, Juízes, tem narrativas históricas ali. Você tem alguns livros que são profecias, é um outro gênero literário. Você vai para Isaías, por exemplo, os profetas menores, tem profetas expressando, trazendo a palavra de Deus, proferindo a palavra de Deus e dizendo ao povo aquilo que Deus quer comunicar, são profecias. Eu tenho livros poéticos, eu tenho livro de Salmo, eu tenho livro de Provérbios, né, que vem com poesias, que vem com versos, que vem lamentações, que vem com um gênero literário poético, é diferente. Eu tenho os evangelhos já aparecem ali no início do Novo Testamento. A gente conhece os 4 evangelhos, não são os 4 evangélicos, são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a vida de Cristo ali e a sua obra inicialmente, o que ele fez enquanto esteve aqui. Na sequência a gente vê um outro estilo literário, que são as epístolas, e lá no finalzinho da Bíblia a gente vê um último estilo literário chamado Apocalipse, também todo próprio, que fala das últimas coisas, que fala dos acontecimentos futuros e de como o mundo chegará ao seu fim. Ok? Desses gêneros, o livro de Romanos é uma epístola. Epístola é um gênero literário, vou ser redundante, né? Que é como se fosse uma carta, um comunicado, só que é um comunicado aberto, é uma carta aberta. Então, você imagina que antigamente não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha televisão via satélite nem rádio, e o Império precisava comunicar, o Império Romano, que a gente está falando aqui do Novo Testamento, precisava comunicar alguma coisa a todos, o imposto vai aumentar, a gasolina vai diminuir, coisas desse tipo, né? E ele fazia, então, uma carta circular, fazia um texto circular que era lido por arautos. Por que a pessoa simplesmente não falava? Porque você sabe que quem fala alguma coisa trazida de outro altera o conteúdo, querendo ou não, né? É o dito popular que diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Então ele levava escrito e simplesmente lia, e aquela era a palavra oficial do Império Romano, por exemplo, para toda aquela população. Era fixado ali, provavelmente no lugar de cobrança de imposto, já que todo mundo ia ter que ir lá pagar um imposto,
não é assim? E aí todos sabiam o que estava sendo escrito. Isso era uma epístola, né? É uma carta. E Paulo escreveu ao longo do seu ministério várias cartas, várias epístolas dirigidas a várias igrejas ou várias igrejas de várias comunidades, localidades. Ok? Então a epístola era uma carta que era destinada a uma comunidade, a várias pessoas. Então as cartas de Paulo elas eram direcionadas para uma igreja e dali circulavam por outras igrejas, porque no meio da epístola vinha ensinamentos, vinham ideias, vinham coisas que precisavam ser ensinadas e propagadas, ok? Então a carta de Paulo aos Romanos é uma epístola, ok? Uma mensagem oral ou escrita, no caso, que foi enviada a quem? Aos crentes da igreja de Roma, ou das igrejas de Roma. Se é aos romanos, né, é para aqueles que estão em Roma. Eu demorei muito tempo, né, para entender isso. Parece uma coisa muito óbvia, mas às vezes a gente não se liga. Talvez porque, como eu aprendi da Bíblia desde cedo, desde criança, muitas coisas não faziam muito sentido. Ao longo do tempo a gente vai entendendo que a carta aos Romanos é para a igreja de Roma, que a carta aos Gálatas é para a igreja de um lugar chamado Galácia, né? A carta de Coríntios, aos Coríntios, é para a carta àqueles que moram em Corintos, Filipenses, aquele que mora em Filipe. Enfim, a gente vai aprendendo essas coisas e entendendo um pouco mais o contexto daquilo. E qual era o motivo, qual era a motivação daquela epístola aos Romanos? Bom, todas as epístolas de Paulo tinham por objetivo tentar travar contato com aqueles a quem Paulo visitou ou que ele queria visitar. A gente vê aqui que no caso da Epístola aos Romanos, Paulo não tinha ido em Roma ainda, mas queria ir lá. Ele expressa isso literalmente na introdução de sua carta. Ele queria ir lá, queria ter convosco, mas Deus não havia ainda permitido a Paulo ir naquela localidade. E aí ele ouvia falar às vezes de alguns problemas, ouvia algumas situações, então ele escrevia a epístola para tratar dessas situações. Você pode ver que Paulo escreve aos Gálatas, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Romanos, e cada uma dessas cartas tem um tom diferente, tem um jeito diferente, narra problemas diferentes, né, que as comunidades estavam passando, ok? A igreja de Roma era uma das primeiras igrejas, os primeiros cristãos. A gente está falando aqui do início do cristianismo, que possivelmente ainda não tinha nem esse nome. Na realidade, Atos narra que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, mas da primeira vez serem chamados de cristãos, até que isso se popularizou. Com certeza demorou um período de tempo grande, né? As comunidades não tinham assim um jeito padronizado de viver, né? Nós hoje sabemos que se eu procurar uma igreja batista, uma assembleia, uma presbiteriana ou uma outra evangélica qualquer, dentro de um determinado nome, como o pessoal costuma chamar de uma placa, de um título, ela tem um jeito de viver, ela tem os seus costumes, seus usos e costumes, né, que são coisas que não estão escritas na Bíblia, mas a gente se comporta daquele jeito, né? E outra coisa também que identifica esses títulos, essas placas, como as pessoas chamam, são as interpretações da Bíblia, são a doutrina, como a gente entende a doutrina. Naquele tempo a coisa era muito incipiente, todos queriam seguir a Cristo, aqueles das igrejas queriam seguir a Cristo, mas tinham muitos conflitos e muitos debates a respeito de vários assuntos. Não é muita novidade, porque hoje a gente também tem debates a respeito de vários assuntos. E esses vários assuntos criam vários problemas e às vezes criam discussões
que ultrapassam até o limite da razoabilidade. Esse é um perigo que nós temos nas nossas comunidades e a gente precisa vigiar, porque o foco é Cristo, o foco é a salvação. E se eu tenho uma dúvida, eu acredito de um jeito, você acredita de outro, e não está expresso na Bíblia claramente, a gente precisa entender que Deus, Jesus que vai nos dizer a forma correta. Paulo tinha preocupação com relação a todas as comunidades que ele conhecia, que pregavam, que viviam, que buscavam viver o Evangelho de Cristo. Por isso ele escrevia cartas como se fossem cartas pastorais, né? O nosso autor coloca aqui que ele tinha uma preocupação pastoral com relação à comunidade, né? Tinha todo um problema de entender a doutrina, tinha todo um problema de saber como se comportar perante essa nova realidade, a fé cristã, ok? Essa é a primeira lição da revista Palavra e Vida, edição número 76. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Ela está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá, baixar em PDF, ok? Essa revista tem por tema Chamados para Ser Santos, um estudo em Romanos, e foi escrita pelo pastor Danilo Azevedo Aguiar. Iniciamos então hoje o primeiro trimestre de 2023, e essa primeira lição tem por tema o Evangelho de Paulo, né? Romanos, ele é a anunciação, é a forma como Paulo se referiu a ele, né, um evangelho de Jesus. E o nosso texto básico é Romanos 1, de 1 a 17. Né, eu vou ler para os irmãos agora. Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes Jesus Cristo, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é
o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé e fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Bom, uma característica desta carta de Paulo e de várias outras cartas, epístolas, a gente chama a epístola de carta também, dele é começar se apresentando. Né? Na verdade, as epístolas vinham, o arauto vinha com a epístola lá, com o comunicado oficial, e ele falava que era o rei, que era o imperador, que era Augusto César, fazia saibam todos o que Augusto César deseja que conheçam, desejam que saibam, enfim, havia uma apresentação de quem viria esta carta, né? E a quem se dirigia. Então, Paulo se dirige a todos os amados de Deus que está em Roma, né? E ele faz uma apresentação muito longa, ele usa 7 versículos aqui para fazer toda essa apresentação. Ele deixa claro que ele não tinha ido ainda em Roma, né? Ele tem buscado ocasião para estar em Roma, ou seja, eu não consegui ainda ir em Roma. A igreja de Roma, então, com certeza, não foi fundada por Paulo, não foi Paulo que foi lá pregar o evangelho. Aliás, até o fim do seu ministério ele quer ir lá. E ele acaba indo preso. Quando ele está preso, que vão julgá-lo, ele apela para César, ou seja, ele iria ter que ser levado a Roma. E aí, preso, ele consegue ir até Roma para estar com os irmãos da igreja de Roma, né? Há uma suposição que a igreja de Roma provavelmente teria sido estabelecida pelos judeus que visitavam Jerusalém na festa do Pentecoste, lá descrita em Atos 2. Então, alguns judeus na festa do Pentecoste eles se dirigiam a Jerusalém e provavelmente já havia tido uma diáspora, então provavelmente alguns judeus de Roma teriam estado lá em Jerusalém, teriam visto aquela situação toda do descer do Espírito Santo, da pregação de Pedro, do falar de línguas, as línguas de fogo, ali descrita em Atos 2, e aí provavelmente algum alguns judeus teriam se reunido lá em Roma e teriam fundado então a igreja com os seguidores de Jesus. Bom, Paulo se apresenta a essa igreja e uma coisa que a gente não pode esquecer é que Paulo ele não era uma unanimidade na sua época. Paulo ele era bem conhecido como perseguidor de cristãos, perseguidor daqueles que eram do caminho. O caminho era uma forma, era uma referência que existia aos primeiros seguidores de Cristo, aqueles que eram caminho. Então, quando fala lá de Paulo encontrando Jesus, né, no caminho de Damasco, diz lá que ele tinha ido a Damasco para prender aqueles que eram do caminho, e aparece caminho com letra maiúscula, era o nome da seita, né, como eram entendidos os seguidores de Cristo. Então, Paulo ele era temido por ser aquele que perseguia os cristãos ou os judeus helenistas. Estevão sendo apedrejado ali, então tinha, como se diz, Paulo tentava muito cumprir a lei de Moisés, mas quando ele começou a pregar a Jesus, o entendimento mudou e a coisa fica meio confusa, né? Uma hora ele está perseguindo porque não cumpre a lei, outra hora ele parece que é contra a lei. Então muitos achavam que ele era contra a lei de Moisés. Aliás, os cristãos do primeiro século não sabiam se deviam seguir ainda as leis mosaicas, a lei mosaica, ou se não deveriam seguir a lei mosaica. Enfim, tinha toda uma confusão, tinha toda uma indefinição que fazia com que as pessoas não soubessem muito bem o que fazer. Então Paulo faz uma apresentação bem longa, provavelmente para
se apresentar e dizer ali quem ele era. Né? Esse foi o primeiro tópico da nossa lição, falou o evangelho que Paulo anunciava. O segundo tópico, né, vem perguntando então quem é Paulo. Duas perguntas que precisam ser respondidas até o momento. Como Paulo se apresenta e em que evangelho, que boa nova era essa que Paulo acreditava, no que ele acreditava. Paulo usa na sua apresentação alguns termos, né? Um dos que ele usa aqui é servo. Paulo, servo de Jesus, do grego doulos, né? É escravo, é o escravo mesmo, né? E Paulo está então se apresentando de uma forma humilde. O escravo, ele não tem posição social, ele não tem destaque, ele não tem preeminência nenhuma. O escravo não é nada. O escravo é um serviçal que faz apenas o que os outros mandaram. Né? E Paulo, o grande apóstolo, né, ele se apresenta como doulos, como escravo, como servo, como alguém insignificante, como alguém que foi comprado por alguém. O escravo, ele é comprado, ele é uma mercadoria. Né? E Paulo reconhecia, ele era cidadão romano, ele tinha cidadania romana, ele era judeu, ele era fariseu, né? Então ele era uma pessoa que tinha cultura e tinha pela sua cultura poder e autoridade dado pelo como é que se diz, pela poder político da época. Mas ele se apresenta como servo servo, alguém comprado, né? E alguém comprado, ele perde o seu direito de fazer aquilo que ele quer. Ele fala isso e lá em Gálatas 2:20 ele meio que explica também, né? Por que ele fala isso? Em Gálatas 2:20 ele usa a expressão: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está reconhecendo que ele não é mais dono da sua vontade. Ele não tem cargo, ele não tem proeminência, ele não tem importância, né? E ele não vive mais para si. E aí a gente para pensar, será que é assim que eu tenho vivido? Ou será que eu tenho dado muito mais importância para os meus cargos, para os meus títulos? Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Alguns às vezes me chamam de pastor, não sou pastor, ainda não tenho esta formação, né? Eu tô no seminário, estou no caminho, né? Eu estou começando agora o 3º semestre ainda do seminário, né? Sou diácono, mas diácono, né? Diácono, sou diácono, que importante, né? Diácono é um servo, pastor é um servo, né? E outros tantos títulos que nós temos na nossa vida servem para quê? Servem para nos qualificar, servem para dar importância, servem para nos dar status social, servem para nos distinguir dos demais. Mas Paulo está dizendo que ele é um servo, que ele é um escravo, alguém que foi comprado por outro, comprado porque Jesus o comprou, e sendo comprado ele perde o seu direito. Direito a quê? A tudo. Ele é servo, ele é escravo. Será que nós temos sido servos de Cristo? Será que nós temos sido escravos de Cristo? Será que temos feito a vontade de Jesus? Ou será que temos feito a nossa própria vontade? O que tem sobressaído, o que tem aparecido? Depois, Paulo usa uma segunda identificação. Ele se identifica como apóstolo. Apóstolo era um título de autoridade associado ao envio dos profetas no Antigo Testamento, como está lá Isaías
6, 8, né? Depois disso ouvi a voz do Senhor a que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, na sua visão ali, ouve a voz de Deus perguntando a quem ele pode enviar. E Isaías diz: eu estou aqui, me envie, eu sou o enviado de Deus. É isso que Isaías está se colocando a fazer. E Paulo, quando ele usa a expressão apóstolo, ele está dizendo que ele é enviado de Jesus. Paulo teve um encontro com Cristo na estrada para Damasco, diferente dos outros apóstolos, dos outros 12 que tiveram um encontro pessoal com Cristo, né? Paulo teve um encontro depois que Cristo ressuscitou, né? Por visão, todos ouviram a voz de Cristo, mas ele se inclui por esse encontro naquele grupo de 12, das 12 testemunhas oculares do ministério terreno de Jesus. A gente evita bastante usar essa palavra referenciada a outras pessoas que não sejam esses 13. Nós entendemos que apóstolos são apenas os 13. Os 13 são enviados literalmente por Cristo. Quer dizer que o pastor não é enviado por Deus? Mas a gente evita usar esta classificação de apóstolo se a pessoa não teve uma experiência direta com Deus e Deus mandou diretamente ele ir e falar, né? Enfim, a gente evita muito usar essa designação, essa denominação, de apóstolo, ok? Mas Paulo, ele está se apresentando como apóstolo porque ele de fato teve aquele encontro pessoal, visual com Jesus, né? Ninguém viu nada, só Paulo que viu um clarão. Todos ouviram o que Paulo ouviu, quem estava na estrada com ele, e isso aí lhe qualificou, digamos assim, para falar a respeito de Jesus. E a segunda pergunta que eu já coloco aqui nós temos sido qualificados para falar de Jesus, né? Com certeza, se você é crente, né, e a gente aprende do sacerdócio do crente, se você é crente, você tem esta missão de falar a respeito da salvação que Cristo nos deu, né? E nós temos que nos qualificar dessa forma. Talvez eu não precise chegar e dizer: olha, eu sou o pastor formado no seminário tal, ordenado no dia tal, da assim, um assado. Mas os meus comportamentos e meu testemunho muitas vezes são suficientes, aliás, eles são suficientes para me qualificar como alguém que fala de Deus. Né? É o testemunho que a gente tem dado. Paulo continua, ele ainda usa a palavra separado. Né? Ele usa aqui na minha versão, é isso mesmo, separado para o evangelho de Deus. Uma pessoa que é separada, ela não está mais misturada. Então ela sai de onde ela estava, ela sai do que ela estava fazendo e faz aquilo para o qual ela foi separada. Aliás, a palavra santo, né, significa separado. Né? Ele está dizendo que ele foi separado para pregar o evangelho. O nosso autor aqui fala do grego aforismenos, né? Da mesma raiz ou no original da palavra fariseu. Paulo era de origem farisaica. Fariseu, e às vezes a gente fica com uma péssima sensação dessa palavra, porque Jesus muitas vezes criticou os fariseus. Os fariseus eram aqueles que estudavam a palavra, aqueles que tinham profundo conhecimento da palavra. Jesus não criticava porque eles estudavam. Jesus criticava porque eles estudavam, mas não entendiam a profundidade daquilo que estava escrito ali. E ficavam no livro no nível das letras. É a mesma coisa de você pegar uma lei, né, e cumprir a lei ao pé da letra. Você está cumprindo a lei? Tá cumprindo a finalidade da lei? Não. Né? Você pega uma via de 60 km por hora, e eu uso muito esse exemplo, né? Você está lá a 80 e a via é de 60. Você está a 80. Quando vem no radar, você freia, passa no radar a 60 e continua a 80. Isso significa que você cumpriu a lei?
você não foi pego pelo radar, né? Não está cumprindo a lei, não, né? Mas não foi multado, ok? Naquele ponto de controle você não foi multado. Você cumpriu a finalidade da lei? De jeito nenhum, porque a finalidade ali da regulagem, de regular a velocidade da via, era dar segurança, fazendo com que você diminuísse a velocidade. Você não diminuiu a velocidade na via toda, está colocando a vida das outras pessoas em risco. Paulo, ele foi fariseu, né? Então ele estudou aos pés de Gamaliel, ele tinha um preparo muito grande na Torá. Ele conhecia muito bem a Torá. Aliás, e porque ele conhecia e porque ele era zeloso, que ele saiu perseguindo os cristãos, até que ele encontrou Cristo. E aí ele entendeu o que ele estava fazendo, que estava naquele momento errado. Tá? Então, o separado aí talvez tenha a conotação de uma mudança. Eu era fariseu, eu estudei, eu conhecia, eu perseguia e agora eu fui separado para defender a Cristo, né? Ele antes ele era separado para viver uma religiosidade, né? E agora ele está separado para viver a novidade de vida, o Evangelho de Jesus. O que é uma religiosidade? Cuidado, tá? Quando a gente vai numa igreja todo domingo, porque todo domingo eu tenho que ir à igreja e quando eu não vou eu sinto uma falta danada. Eu tenho que ler a Bíblia todo dia, porque se eu não ler a Bíblia eu sinto uma falta danada, né? Eu tenho que orar todo dia, porque se eu não orar todo dia eu sinto uma falta danada, alguma coisa não está alguma coisa não está completa, né? Claro que ir à igreja, ter comunhão com os irmãos e ouvir a mensagem é muito bom, muito importante. Ler a Bíblia todos os dias é de fundamental importância. E falar com Deus além de sensacional, é revigorante e é bom ter intimidade com Deus. Mas a gente não pode fazer essas coisas como coisas que eu tenho que fazer todo dia. Todo dia eu tenho que tomar café da manhã, todo dia eu tenho que fazer a barba, todo dia eu tenho que ir no banheiro, todo dia eu tenho que tomar banho, porque senão meu dia não está completo. Não é isso. Isso é uma religiosidade. Não é isso que a gente deve fazer. A gente deve buscar comunhão com Deus e com os irmãos. Então Paulo vivia uma religiosidade, ele vivia um conjunto de regras, ele vivia um conjunto de coisas que ele tinha que fazer. Agora, ele é chamado por Jesus para viver uma nova realidade. Quer dizer que ele vai deixar de fazer aquelas coisas? Não vai deixar de fazer nada. Ele continua vivendo dentro de regras que ele precisava viver, mas agora as regras têm sentido. No passado, Moisés deu todo o Pentateuco, 200, 300 regras, não lembro quantas de cabeça, e Jesus vem e resume todas essas regras em uma palavra: amor. Isso significa que se você entender realmente o que é amor e viver realmente o que é amor, você não vai matar, roubar, não vai ter outros deuses perante Deus, não vai fazer ídolos, não vai fazer nada daquilo que está lá no Pentateuco, nos 10 mandamentos. Porque o fundamento da lei, a ideia da lei é o amor. Então, se você entender amor, você entende o que é a lei, né? Então Paulo, ele vivia uma religiosidade, ele vivia um conjunto de leis e agora vive uma vida centrada no amor de Cristo. Agora ele vive o Evangelho, ele vive essa nova criatura, e ele vive um jeito completamente. E eu e você? O que temos vivido em nossas vidas? Será que a gente tem vivido um conjunto de regras? A gente tem vivido um conjunto de coisas que a gente tem que fazer, né? O que é religião para você? Esses dias comentei aqui já uma aula de filosofia e um filósofo ateu, né, discutiu o que era religião e perguntou a várias pessoas na rua e várias pessoas falaram várias definições. A palavra religião vem do grego religare, ou do latim, agora não sei, mas é religar, né? O homem está separado de Deus por causa do seu pecado e a única pessoa que nos religa a Deus é Jesus. A minha religião é Jesus.
Pronto, essa é a minha religião, é isso que me religa a Deus. A religiosidade, o conjunto de coisas que eu faço, eu tenho que ter muito cuidado, né? Eu sinto uma falta danada quando eu não vou à igreja, mas eu sinto falta porque eu sinto a comunhão quebrada ou porque a igreja é um lugar tão bom de estar, é tão bom encontrar os irmãos, é tão legal vir à igreja, é uma reunião social semanal sensacional, né? A igreja não pode ser isso. A igreja não pode ser uma reunião social semanal sensacional. Também é, né? Também é um lugar sensacional para estar, mas esse não pode ser o foco, esse não pode ser o principal. A igreja precisa ser um lugar de comunhão, um lugar em que eu sirvo aos meus irmãos, um lugar onde eu trabalho. Não é um lugar onde eu entro, sento no banco, assisto, me alimento e vou embora. Né? Não é um lugar onde eu chego, olha, eu gosto desta igreja porque os cânticos são mais legais, porque eles são mais contemporâneos. Olha que igreja bacana, tudo escuro, tudo preto, né? Parece tão um show que eu fui ali, oxa, gostei desse lugar. Não é para nos agradar que a gente vai à igreja. Não, a gente vai à igreja para ter comunhão com os irmãos. O terceiro tópico da nossa lição fala do evangelho que Paulo pregava. Então, o que é evangelho? Esse termo, evangelho, a gente vai ver no dicionário, ele tem por significado a palavra boas novas. Evangelho são as boas notícias, as boas novas. E veja que ele não é um termo religioso, não tem a sua origem no ambiente religioso. Aliás, muita coisa do que está escrito na Bíblia, que hoje a gente só ouve falar porque está na Bíblia, naquela época era vocabulário, era simbologia, eram coisas normais do dia a dia, principalmente dentro do ambiente do Império Romano. Ok? Então, muitas vezes você vai encontrar coisas que só está na Bíblia e você acha que é um termo essencialmente religioso, mas não é, tá certo? É como se hoje a gente fala e faz vídeos falando do WhatsApp, você pode ver que daqui a, de repente, 20 anos, 10 anos, eu não sei quanto tempo o WhatsApp vai sobreviver, né? Algumas redes sociais apareceram e morreram, né? Então a gente teve lá no passado uma tal de rede social chamada Orkut, né? Só pessoas um pouco mais velhas ouviram falar de Orkut. Hoje, falar de Orkut para essa juventude aí é algo sem sentido, né? Se eu falar para o meu filho de 12 anos Orkut, ele não sabe do que se fala e vai falar que esse negócio é muito bugado, né? Facebook, ele sabe o que é, ele sabe que é um negócio de velho, né? Que não é do tempo dele, né? E para ele até Instagram já soa estranho. Para ele a coisa é TikTok para ir afora, né? Então veja que as coisas com o tempo perdem o significado. Então algumas coisas que estão escritas na Bíblia é como se a gente estivesse falando hoje do WhatsApp e um texto sendo lido daqui a 400, 500 anos, né? O que é o WhatsApp? Né? É um termo que só está nos escritos, nos vídeos antigos do Saulo? Não, né? Era um termo que se utilizava na época. Então, o termo evangelho e o significado de evangelho é boa nova, boas notícias, né? Nosso autor aqui fala que tinha uma origem no ambiente político e não religioso, e aí ele cita aqui um livro do André Daniel Henke, Os Outros da Bíblia, História, a Fé e Cultura dos Povos Antigos e Sua Atuação no Plano Divino. O irmão Henke é lá de Porto Alegre, e ele citou neste seu livro um decreto de Augusto César de ano 9 a.C. Foi decretado pelos gregos da província da Ásia por motivação do sumo sacerdote Apolônio, filho de Nenófilo de Azânio,
como a providência, que fixa divinamente a ordenação de nossas vidas, criou com zelo e magnificência o bem mais perfeito para a nossa vida, suscitando augusto e cumulando de excelência para o serviço da humanidade, fazendo-nos a graça a nós e aos outros, descendentes de um Salvador que pôs fim à guerra e que organizou a paz, e como César, que era o título atribuído a Augusto, quando apareceu, ultrapassou as esperanças de todos os que tinham antecipado a volta de boa situação, não só fazem muito melhor que todos os benfeitores que o precederam, mas ainda tirando aqueles que vieram a esperança de se igualarem a ele como adversário do Deus, marca para o mundo do começo do Evangelho, Evangelho, boas novas, graças à sua vinda, e como as cidades da Ásia decretam em Esmirna que começassem seu calendário com o nascimento do Deus. Então veja, é uma citação de um texto de 9 anos antes de Cristo, né? E já se tinha a ideia de um evangelho, ou seja, de uma boa nova, de uma salvação, de uma paz, e a paz que fala aqui é a Pax Romana, já citei em outros vídeos, né? Pax Romana era a forma como o Império Romano impunha a paz, né? Através da violência, mas ele impunha uma paz, tanto é que Jesus depois vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não é aquela Pax Romana. Augusto, César, que eram tidos como filhos de Deus pelo Império Romano, os deuses, os reis, tinham seu poder divino. Então veja que o decreto aqui, a comunicação, fala de providência, fala de Salvador, fala de paz, fala de esperança e fala de evangelho, a boa nova que trouxe agora este que seria o evangelho, esse seria a esperança de manter a paz, né? Não está falando de Jesus aqui, está falando de César, né? E Paulo, que está nesse contexto, isso foi 9 anos antes de Jesus vir, Paulo aqui talvez tenha uns 40, 30 e poucos, ou seja, uns 40, 50 anos depois talvez, né? Ele está apresentando um evangelho, ou seja, uma boa nova, uma esperança diferente daquela esperança do Império Romano. Ele está falando da esperança anunciada pelos profetas, que é sobre o Jesus encarnado e ressurreto. Paulo, servo de Jesus, voltando lá em Romanos, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, sepulado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, o Evangelho, a Boa Nova, foi prometida por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Está fazendo referência lá atrás. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne, veio da descendência de Davi, da raiz de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esse é o Evangelho. Essa é a boa nova que Paulo está pregando, né? Essas características se contrapõem às características do Evangelho, da Boa Nova do Império Romano. Primeiro, que tem origem em Deus. Segundo, foi anunciado pelos profetas, então se cumpre uma profecia ou várias profecias. E terceiro, que é sobre Jesus, que foi encarnado, o Deus que se encarnou, 100% homem, 100% Deus, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Esta é a boa nova. Este é o evangelho que Paulo está pregando. Ele não tinha origem num homem, em César, tinha origem em Deus. Ele não trazia a paz que o Império Romano trazia, uma falsa paz, trazia uma paz que produzia vida, não uma paz que produzia morte, a Pax Romana. O Evangelho e Paulo, Jesus, era promotor da vida, né? E não era uma imposição. Veja, o Evangelho de Cristo veio para aqueles que quiserem, né?
e não é imposto. Os versículos 14 e 15 do primeiro capítulo de Romanos falam que Paulo fala que ele, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então, eu devo. E Paulo tinha esta consciência, sendo servo, escravo, comprado, pago pelo sangue de Cristo na cruz, né, resgatado do pecado. Né? O resgate era algo que se pagava para tirar alguém da escravidão. Então nós fomos resgatados da escravidão do pecado. Esse é o entendimento de Paulo. E como nós fomos resgatados da escravidão do pecado, nós temos uma dívida imensa. Será que eu e você temos tido consciência dessa dívida nossa para com Deus? Não há nada que a gente possa fazer para merecer a salvação. Não tem nada. Né? Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, pela aceitação do seu sacrifício na cruz. Nós temos, porém, uma missão de ir e pregar o evangelho a toda a criatura, esse evangelho da salvação. E é esse evangelho que Paulo está falando. É esse evangelho que ele não tem vergonha, porque não me envergonho do evangelho. E por que Paulo não se envergonha do evangelho? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? É isso que Paulo está falando. Não é um evangelho que impõe a paz. Não é um evangelho que agride as pessoas. É um evangelho que tem uma dinâmica de salvação. Apesar do que muitas pessoas têm dito que o evangelho tem agredido a muitas pessoas, né? Mas o evangelho não agride. O evangelho traz a vontade de Deus, traz o que Jesus quer, o que Jesus pregou, o que Deus entende, o que Deus quer como certo e como errado. E nós temos essa missão de anunciar essa salvação. O evangelho tem poder. A palavra poder vem de dinâmica, dinamis, né? É a mesma palavra, a mesma raiz da palavra dinamite, né? Aquele poder. E nós temos essa incumbência de pregar o nosso Salvador. Nesse evangelho que se manifesta a justiça. Essa justiça que não é pela força, e quando a gente fala força ou imposição, a gente está falando lá do Império Romano, quando ele tinha Pax Romana, essa que eu falei agora há pouco, né? Não matava para ter paz. A Pax Romana matava para ter paz. Jesus nos trouxe um evangelho de vida, para morte e ressurreição em Jesus. A morte e ressurreição de Jesus nos traz vida. E essa justiça, essa vida se manifesta pela fé. O justo viverá da fé. A fé e a fidelidade de Deus. Como é que eu e você temos vivido? A gente tem vivido pela fé, a gente tem vivido pela fé manifestada em Deus, a gente tem dependido de Deus. Você reconhece, para pensar e agir, perguntas bem diretas, você reconhece a sua condição de escravo de Cristo? Você já identificou para que foi separado? Para que Deus te separou? Qual é a tua missão? Qual é o teu dom? Você tem praticado o seu dom? Você tem feito o que Deus mandou? Você tem sido servo ou tem usado os cargos, nem que sejam os da igreja? Eu vejo às vezes tantas pessoas brigando por cargos, nomenclaturas, nomes, títulos. Se eu for contar os que eu tenho, eu perco a conta. E nenhum deles me traz nada assim de tão bom quanto o título ou o cargo de servo. Né? Que tipo de evangelho você acredita que nós temos pregado, ou que você tem pregado? Que tipo de evangelho é aquele que você tem pregado? Que tipo de evangelho eu tenho pregado? O evangelho de vitória, de prosperidade, o evangelho de riqueza, ou o evangelho de ser servo, o evangelho de servir, o evangelho de fazer para os outros sem esperar
nenhuma recompensa, sem esperar nenhum reconhecimento. Esse é o Evangelho de Cristo. Cristo morreu na cruz. As pessoas que colocaram lá, né, Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Será que a gente tem sido assim? Ou será que a gente tem exigido os meus direitos? Eu tenho direito, né? Isso a gente ouve muito. Claro, temos que, na sociedade, nós temos que ir atrás daquilo que a gente de fato tem direito, mas tem que ter cuidado com os direitos que nós temos que passam por cima dos outros. Que Deus nos abençoe e nos ajude a pregar o seu Evangelho, a boa nova de salvação, né? E que Deus nos ajude a reconhecer a nossa condição de servo e de escravo. E se você ainda não sabe para que você foi separado, peça a Deus que esclareça com bastante claridade, né? Com bastante nitidez aquilo para o qual você foi separado. Amém.